Galerinha, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. E hoje vamos continuar o conteúdo de revisão de grandezas. Na aula passada foram grandezas diretamente proporcionais, é aquela que quando uma aumenta a outra também aumenta, ou se uma diminui a outra também diminui. Só que agora vamos também trabalhar a grandeza inversamente proporcional. Então, grandeza diretamente, inversamente proporcionais. A inversamente é ao contrário, né? Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra vai aumentar na mesma proporção, porque elas são todas proporcionais, ok? Primeiro exemplo, uma fábrica mantém jornada de trabalho de 5 horas. Então, eu vou marcar isso aqui porque é importante. 5 horas é uma grandeza para seus funcionários. E com essa jornada, a produção mensal é de 100 produtos, outra grandeza, tá? Então, vou já colocar minha tabela aqui, né? A primeira coluna, horas. Segunda coluna, produtos. Quantas horas eu trabalho para ter 100 produtos? Eu preciso de trabalhar 5 horas, certo? Quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 200 produtos? Agora eu quero aumentar para 200 produtos. Então aqui, ó, a setinha vai estar para cima, porque eu vou estar aumentando a quantidade de produtos. Para mim aumentar a quantidade de produtos, eu vou ter que trabalhar mais ou trabalhar menos? Então, eu vou entender que eu vou ter que trabalhar mais. Grandezas diretamente proporcionais, que todas estão com o mesmo sentido. Multiplico em cruz. Então, 5 vezes 200 vai dar 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10, vai dar 1000. Então, eu vou fazer o quê? X é igual a 1000 dividido por quem? Dividido pelo número que multiplica o x, que é 100. E aqui ficou fácil, né? Corta 2 zeros, corta 2 zeros. 10 dividido por 1 é 10. Então, eu vou precisar de 10 horas. Ok? 10 horas para ter uma produção de 200 produtos diárias, tá? Então, pessoal, aqui para o segundo exemplo agora, o primeiro já foi. Segundo exemplo, de acordo com o censo realizado no Brasil de 2012, então é um censo, é uma pesquisa sobre pesquisa populacional, havia cerca de 46 homens para 52 mulheres. Então, a cada 46 homens eu tinha 52 mulheres, tá? Sabendo-se que havia aproximadamente 100 milhões de homens no Brasil, o número de mulheres era aproximadamente quanto, né? Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que criar a tabela, homens e mulheres. Homens eu tenho 46, equivalente a 52 mulheres. Se eu tenho 100 milhões de homens, e essa medida eu vou colocar não em milhões, mas eu vou colocar só o 100, porque aproximadamente, e eu sei que essa unidade de medida vai ser em milhões, então não preciso de colocar 100 milhões aqui, para o cálculo ficar com um tanto de zero, não tem necessidade, só o 100 já basta, tá? E aí eu vou descobrir quantos milhões de mulheres eu vou ter. Primeiro, vamos descobrir qual grandeza que eu vou estar trabalhando. O número de homens aumentou, setinha para cima. Se o número de homens aumentou, o número de mulheres também vai aumentar. Não tem como o número de mulheres diminuir, tá? Se a quantidade de mulheres é maior do que a quantidade de homens. Então vamos lá. Multiplico em cruz, porque são diretamente proporcional. 100 vezes 52 é só pegar o 52, ver aqui que eu tenho 2 zeros e acrescentar no final. Então, x será 5.200 dividido pelo número que multiplica o x, que nesse caso é 46. 46, tá? Então, 5.200 dividido por 46, eu tenho que pegar o 52, que vai dar 1. Subtraindo aqui, o 5 se transforma em 4 e aqui em 12, né? Que pega emprestado. 12 tira 6, sobra 6. 4 tira 4, nada, zero, né? Desce um zero. E aí o 60 divide por 46, que dá 1. Então vai dar 46. O zero não divide, então tem que pegar emprestado, né? Então vai transformar em 10. E esse aqui que emprestou, que é 6, se transforma em 5. 10 tira 6, sobra 4.
5, tirou 4, sobra 1, certo? Pego esse zero aqui, que é o último, e desço ele. E agora eu tenho que encontrar um número multiplicado por 46, que dá próximo de 140. Vamos tentar o 3 aqui. 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Ó, aproximou bastante. Que vai me sobrar 2, né? 140 menos 138, sobrou 2. O que acontece? Agora eu vou ter que acrescentar um zero no quociente e uma vírgula para continuar o cálculo, só que não tem necessidade. Por quê? Aqui ele foi aproximadamente 100 milhões. Aqui já está dando aproximadamente 113 milhões. Então, essa é a minha resposta. Não preciso de continuar esse cálculo para me saber números decimais, tá bom? Então, aqui, ó, 113 milhões de mulheres. Certo? Aqui finalizei minha conta. Então, se eu tenho mais homens, eu vou ter mais mulheres. Se eu tenho 100 milhões de homens, eu vou ter 113 milhões de mulheres. Quer dizer, 13 milhões de mulheres a mais. Isso está correto porque o número de mulheres é maior do que o de homens. Tá? Isso na população mais avantajada. Terceiro exemplo. Um veículo com velocidade de 60 km por hora faz um percurso em 3 horas. Qual seria a velocidade necessária para que esse veículo fizesse o mesmo percurso em 2 horas? Beleza. Construir a tabela. 60 km por hora, ele faz esse percurso em 3 horas. Tabela de horas, tabela de velocidade. E aqui as horas agora vão passar para 2 horas. E aqui eu não sei, vou chamar de x. Vamos pensar bem, vamos jogar setinha aqui para saber se é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Primeiro, a quantidade de horas de 3 comparado com 2 diminuiu. Então, setinha para baixo. Pensa bem, pessoal. Aqui é um raciocínio. Se em 3 horas a 60 km por hora eu gasto 3 horas, se eu preciso gastar 2 horas só, quer dizer, 2 horas, minha quantidade de tempo diminuiu. O que vai acontecer com a velocidade para me chegar lá no tempo? Vai ter que aumentar. Então, o x vai ser maior do que o 60, né? Quer dizer o que isso? Se o x é maior do que o 60, quer dizer que vai aumentar. Então, de um lado diminui, do outro lado aumenta. Grandeza inversamente proporcional. Não multiplico em cruz. Vou multiplicar o que? Direto, tá? Mesmo esquema da multiplicação cruzada, só que é direto. Aqui, ó, o número que multiplica o x eu vou usar depois, 60 vezes 3. 60 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18. Então, x é igual a 180 dividido por quem? O número que multiplica o x, que é 2. Então, x é igual a 180 dividido para 2 vai dar 90. 90 o quê? Quilômetros por hora, que é a velocidade desse veículo, para fazer o percurso em 2 horas. Quarto exemplo. Para encher um tanque são necessários 30 galões, uma grandeza, galões, 30, de 5 litros. 5 litros. Aqui eu já coloquei as duas grandezas que eu estou trabalhando, cada um, né? Então eu preciso de 30 galões, 5 litros cada para encher um tanque. Se forem usados 3 galões de 3 litros, os galões, ó, os galões de 3 litros, não são 3 galões, tá? São 3 litros. Quantos serão necessários para encher o tanque? Quantos galões serão necessários, né? Então vamos lá, aqui eu vou jogar um x, porque é o valor desconhecido que eu vou conhecer. Quantidade de litros, de 5 para 3 diminuiu. Beleza. 30 galões de 5 litros. Se a quantidade de litros diminuiu, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de mais galões ou menos galões? É só usar raciocínio. Se 5 litros os galões são maiores, eu preciso de 30. Se eu diminuir os galões, eu vou precisar de mais galões. Então, o x será maior do que 30. Setinha para cima. E aqui eu vejo que eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Quando o número de litros dos galões diminui,
eu vou precisar de mais galões para encher o mesmo tanque, tá? Então aqui eu multiplico direto. 30 vezes 5, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 3, 15. Então 150, x é igual a 150 dividido para quem? O número que multiplica o x, que é 3. Então x é igual a 150 dividido para 3 dá 50, fácil. 50 galões. Entenderei, pessoal? Então, se eu aumento a quantidade de galões porque os galões diminuíram a litragem deles, vou conseguir encher esse tanque, tá bom? Muita atenção com esse jogo da setinha, se um aumenta o outro diminui, tá bom? Quinto exemplo, Matheus ganha R$20 por hora de serviço. Então, ele ganha R$20 por hora. Se trabalhar 1 hora, 20. Trabalhar 2, R$40. Se trabalhar por um período de 4/8 de um dia, receberá. Ixi, isso aqui complicou, porque ele falou 4/8. Ele não falou quantidade de horas, mas eu vou descobrir através do 4/8. Ele me disse que 4/8 de um dia ele está trabalhando. Mas um dia tem quantas horas? Eu vou pegar essa fração e multiplicar pelas horas do dia. O dia tem 24. Mas o que eu vou fazer aqui, professor? Eu vou fazer o seguinte, um conteúdo que vocês já viram, que é a fração multiplicada pelo número inteiro. Vocês já viram lá no 6º ano, né? Eu acho. E no 7º também, já vimos isso. O que você vai fazer? Esse número inteiro, você vai passar ele dividindo de baixo, e aí o resultado multiplica com o de cima. Então vamos lá, 24 dividido por 8 vai dar 3, certo? 3 vezes o valor de cima, que é 4. 3 vezes 4 dá 12. Então ele vai estar trabalhando 12 horas diárias. Ele vai estar trabalhando a metade do dia, porque o dia não é 24, a metade do dia ele está trabalhando. Beleza, agora eu vou fazer a grandeza para descobrir. Eu sei que na grandeza eu tenho o dinheiro que ele ganha, que é R$20 se ele trabalha por hora e é 1 hora, R$20 a cada 1 hora. Se ele trabalhar 12 horas, ele vai ganhar quantos reais, né? Então multiplica aqui em cruz, ó, porque se a quantidade de horas aumenta, se a quantidade de horas aumenta, a quantidade de reais que ele vai receber também vai aumentar. Então 12 vezes 20. 0 vezes 2, 0, 0 vezes 1, 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 0, 4, 2. E aí eu vou dividir pelo número que está multiplicando x, que é 1. Então, olha para você ver como vai ficar. X é igual a 240 dividido por 1, que é 240. Então, já vou colocar aqui R$240 que esse Matheus, cidadão aqui, Matheus, vai receber se ele trabalhar por 12 horas, cobrando R$20 por hora, tá? Então, minha aula finaliza por aqui. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.